Olá, pessoal. O vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente. Eu convidei a minha colega Marília Costa para participar, porque a gente vai contar um pouco sobre a jornada dela, né, de publicação de um livro agora que ela está fazendo, né, são os relatos da época de quando ela estava em tratamento em 2013, né? Então, eu chamei ela para fazer esse vídeo aqui no canal, porque, como eu já expliquei nos outros vídeos, né? Eu sempre, quando estava em tratamento, me fazia muito bem, né? Ver relatos e depoimentos de outras mulheres que estavam na minha situação, e, sobretudo, mulheres jovens, né? Porque eu fui diagnosticada com 32 anos, e naquela época eu imaginava que eu era, né, assim, uma pessoa muito diferente das demais que eu via no hospital, né? A maioria das mulheres lá eram já senhoras, né? E eu me via um pouco assim, parecia que eu era a única, né, mais nova que estava passando pelo tratamento, e aí na internet foi que eu fui encontrar com maior frequência, né, mulheres da minha idade. E com a Marília foi parecido, ela tinha, na verdade, com ela foi até um pouco mais cedo, ela tinha apenas 28 anos, né, Marília, quando foi diagnosticada, e isso em 2013, né? E então essa é a ideia, daí a gente fazer uma troca aqui, só para rapidamente para quem caiu aqui no vídeo e não me conhece ainda, né? Meu nome é Gabriela Gasparim, eu tenho esse canal, então tenho gravado alguns vídeos esporadicamente aqui, contando sobre a minha experiência, né? Então, se você quiser olhar, vai ter outros vídeos com as minhas fases do tratamento e tudo mais. Então, dando boas-vindas aqui a Marília, né? Daqui a pouco. Deixa eu apresentar a Marília antes. Comecei falando do livro e não falei quem é a Marília. Então, a Marília, gente, ela é bailarina, ela trabalha com o corpo, né? Desde pequena, ela sempre gostou muito de dançar. E ela é uma profissional hoje que, né, dá aulas, ela trabalha, né, exclusivamente com a dança, e também, depois ela vai falar um pouco mais do trabalho dela, né, tem uns trabalhos como terapeuta também, né, e ela, então, a gente tem amigos em comum, né, e ela, então, foi diagnosticada já faz bastante tempo, passou por esse tratamento já há muitos anos, e já tinha, né, se desconectado um pouco desse universo, mas no ano passado, ela, então, se sentindo um pouco mais preparada, ela resolveu retomar a leitura, retomar não, né, ela resolveu fazer a leitura, entrar em contato com um blog que ela tinha na época, né, que ela estava em tratamento, que foi o canal que ela utilizou para se manifestar, para se expressar, porque a dança, a gente, quando está em tratamento, o nosso corpo ele passa por muitas modificações, né? A gente sabe, então a gente fica mais fraco, nosso corpo muda, e como ela tinha a dança como instrumento de trabalho, ela ficou impossibilitada de dançar, ela não tinha essa energia, né, essa força. E aí ela encontrou nas palavras um veículo de comunicação, então ela usava o blog para se expressar, daqui a pouco eu já vou fazer a pergunta para ela, até para ela contar um pouco mais sobre isso. E então, no ano, só que ela escreveu durante todo o tratamento, e aí quando ela terminou o tratamento, tudo que ela mais queria era voltar a dançar, então ela queria vida, né? Ela precisava de energia, ela precisava da vida voltar a pulsar no corpo dela, então o blog foi deixado de lado. E ela foi viver, né? E aí, quando foi no ano passado, então, ela se sentiu, acho que provavelmente foi um chamado, alguma coisa aí que ela vai nos contar também, né? Para fazer essa releitura, e veio na vontade dela, então, de transformar esses textos num livro. Então, nós vamos falar sobre o livro, sobre a história dela, sobre todo esse processo aqui hoje no vídeo. Então, Marília, desculpa, já falei demais. Então, se você quiser começar, então, eu contei um pouco o seu trabalho, mas se você pudesse apresentar um pouco melhor, né, o que você faz com a dança, primeiro, acho que pode ser legal para as pessoas te conhecerem. Olá, Gabi. Olá, quem está aí nos acompanhando. Prazer em estar aqui conversando com vocês todas, todos. Bom, eu sou bailarina de carreira, de profissão. Então, até 2012, a minha atuação profissional principal era bailarina dentro de uma companhia de dança. Trabalhava também como arte educadora, mas muito mais nas salas de ensaio e nos palcos do que como educadora.
E aí eu recebi o diagnóstico, tinha apenas 28 anos. Claro que foi um susto, não tinha nenhum histórico, não tinha nada que pudesse, né, apontar que isso iria acontecer, foi realmente uma surpresa. E aí, durante o tratamento, eu realmente me dediquei ao tratamento, assim, eu entendi que era um momento de me retirar mesmo, né, desse cenário profissional, até porque a dança era o meu trabalho, né? Então não era uma dança no sentido de entretenimento, de prazer, né? Isso era possível, né? Mas 8 horas numa sala de ensaio, né? E ir aos palcos, isso, né? Por mais que eu tivesse desejo, era impossível. Eu tentei, me frustrei, então eu decidi me afastar para me dedicar ao tratamento. Foi aí que eu encontrei as palavras, como a Gabi falou, comecei a dançar com as palavras, mas falando primeiro sobre a minha atuação, aí quando eu terminei o tratamento, eu entendi, né, durante esse ano aí, que acho que foi um ano sabático de encontro, né, comigo, né, o que eu estava fazendo da minha vida, foi uma decisão de, não, eu continuo dançando, mas eu também quero ter uma certa estabilidade profissional. Como bailarina, eu não tinha, apesar de estar numa companhia de dança. Então, eu também me dediquei na verdade, eu me abri para também ter um trabalho que eu pudesse um pouco mais de segurança. Eu já era arte educadora e desejei um trabalho. Acabei no final do ano do meu tratamento sendo chamada para uma entrevista para esse trabalho, né, que eu desejava tanto, fui contratada e é o trabalho onde eu estou até hoje. Eu sou arte educadora no programa Fábrica de Cultura do governo do estado de São Paulo. Eu desejei e eu conquistei. Então, e aí eu comecei a trabalhar com mulheres, né, nesse programa, dando aulas de dança contemporânea. Crianças também, no período da tarde, mas, sobretudo, o que foi para mim mais forte, né, que não era habitual, foram as mulheres, que não praticavam dança, não eram profissionais, eram mulheres, eram donas de casa, eram trabalhadoras, cuidadoras, e foi muito sincrônico, porque eu também estava voltando pós-tratamento, né? Eu estava retornando à minha vida, então meu corpo ainda, né, estava num processo de retomada da vida, né? Eu ainda tinha algumas limitações físicas, ainda usava o catéter, então isso alguns movimentos eu sentia. E aí, com essa turma e nessa minha retomada, eu também fui entendendo que o meu trabalho com a dança, ela tinha um lugar do cuidado, né? Não era terapia, mas era terapêutico. E eu acabei indo para esse lugar também da dança enquanto uma ação, né, uma prática de cuidado, de respeito, de descoberta, de autoconhecimento. E esse trabalho de 2014 para cá veio se amadurecendo dentro da sala de aula, no contexto da arte e educação. Aí eu senti que aquele contexto tinha suas limitações, por ser um contexto educacional, e então, em 2018, comecei a me dedicar aos estudos como terapeuta. Então, hoje, eu também sou terapeuta corporal, trabalho com a dança, mas também tenho algumas estratégias, enfim, também estou mergulhada no campo da educação somática e da psicologia, que são as duas áreas que me amparam aí para além da dança. Então, é isso, assim, e o meu desejo maior, né, naquele momento, era: eu quero trabalhar com dança, eu quero fazer aquilo que eu sempre fiz, e eu quero evitar, de alguma maneira, que as pessoas tomem o susto que eu tomei, né? Se a gente puder ter esse autoconhecimento, ter esse cuidado consigo, para, de alguma maneira, já mudar algumas rotas, né? Porque eu acho que quando vem a doença é uma transformação muito grande e a gente atualiza a rota, né? A Gabi, onde a gente teve uma conversa, ela falou sobre a bússola, né? Que de alguma maneira o câncer se torna uma bússola, né? Eu estou indo mais perto ou mais longe? Eu quero ir mais longe, né? Então as nossas decisões são, né? As minhas decisões são baseadas, né? Eu quero me distanciar disso. Então o meu trabalho vem nesse sentido, apesar de que agora
eu também estou atendendo pacientes oncológicas, o que para mim, agora, com esse distanciamento, é confortável, né? Porque não confortável, mas eu dialogo porque muitas coisas do que as pessoas me falam, dos efeitos da quimioterapia, por exemplo, eu já senti no corpo, né? Então eu sei de que fragilidade a pessoa está falando, então eu também consigo mediar o trabalho corporal a partir dessas condições. É isso. Ai, que maravilha! Nossa, muita coisa que a Marília falou nem eu sabia, porque a gente tem conversado bastante e foi bacana conhecer um pouco dessa trajetória dela, né? E é muito quando você fala, né, Marília, essa parte de você dialogar, né, com as pacientes, porque você sabe o que elas estão passando, né? E também essa coisa da bússola, que eu acho que só a gente que passou por isso sabe, né, o quanto que o diagnóstico mexe com o nosso interior, com a nossa... para mim, funcionou como um chacoalhão, né? E eu acho que a gente realmente, se a gente não muda a rota, a gente fica... A sensação que eu tenho, né, é que ele nos distancia de onde a gente deve ir, né? Parece que o câncer funciona às vezes como um chamado, tá? Para onde que você precisa ir, para onde que você quer ir, né? E acho que esse autocuidado faz parte desse caminho, né? Então, seja pela dança, seja pela alimentação, que eu também falo muito aqui no canal, que para mim foi importante, cuidar do corpo, né? Então, muito bonito esse seu trabalho. Parabéns desde já, né? Gente, acho que eu não sei se eu falei em detalhes, né? Eu não falo muito aqui no canal, mas eu sou jornalista e eu trabalho com escrita de livros, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque eu vou ter que contar agora como foi que a Marília se aproximou de mim, né? Para a gente poder contar um pouquinho da trajetória dela. Então, o que acontece? Eu sou jornalista, eu tenho uma editora de livros de autopublicação, então eu trabalho ajudando pessoas a escreverem e publicar livros. E no ano passado, em 2021, nós estamos gravando este vídeo em 2022, caso você esteja vendo mais para frente, né? Porque vai ficar aqui no YouTube. Mas no ano passado, em 2021, a Marília me procurou, dizendo que uma amiga nossa em comum havia recomendado o meu trabalho, porque ela então queria lançar um livro com os relatos que ela havia escrito na época do tratamento. Quando ela me procurou, eu levei o meu coração foi um acalanto assim no meu coração, porque na verdade eu já tinha ouvido falar da Marília na época que eu estava em tratamento, porque quando a gente é diagnosticado, né, várias pessoas, né, vêm nos trazer histórias de outras conhecidas que passaram pelo mesmo e que tiveram um êxito, que estão bem, né? É comum, acho que todo mundo que passa por isso, né? A maioria das pessoas que assistem aqui o canal estão passando pela mesma situação, então é muito comum. E como eu era nova, jovem, muitas pessoas me falaram da Marília porque a gente tem uma rede de amigos em comum, né? Ela conhecia alguns amigos meus. E esses meus amigos, eu lembro que na época falaram, não, mas olha, tem uma amiga minha, a Marília, né, que ela era super jovem também, hoje ela está super bem, ela está recuperada, ela está em remissão, está curada, né, as pessoas falam, né, diversas formas de dizer assim, e eu ficava muito feliz com a história da Marília, que eu nem conhecia, né, então, quando ela me procurou, eu falei, nossa, então finalmente estou conhecendo quem é a Marília, né, e aí a gente trocou algumas palavras e foi quando ela disse que ela tinha, então, esses textos, que eram relatos que ela tinha escrito na época do tratamento, que ela queria lançá-los, revisitá-los para escrever um livro, e que ela tinha ficado sabendo da minha história e que ela também tinha ficado muito surpresa ao saber que eu também tinha passado pelo mesmo processo. Marília, então foi muito sincrônico, assim, quando a Marília me procurou, eu falei, nossa, não tem nem como eu dizer não para esse projeto, porque eu senti que tinha tudo a ver, né, e foi muito interessante, assim, e foi muito gostoso. Agora a gente vai começar a falar um pouco mais desse processo, né, mas a primeira pergunta, então, que eu quero fazer para a Marília, antes da gente falar um pouco do livro e contar um pouco dessa trajetória dela com a publicação agora mais recente, a primeira pergunta que eu queria fazer, assim, né, gente, muitas pessoas que chegam aqui no canal, que acessam os vídeos, são, assim, mulheres que estão passando agora pelo tratamento, né, que foram recentemente diagnosticadas, ou tiveram um familiar, uma pessoa próxima, um ente querido que acabou de ser diagnosticado, né, e está em tratamento. Voltando
lá atrás, Marília, então, né, você já falou um pouquinho, né, que você sempre trabalhou com a dança, mas que você dançou com as palavras, né, durante o tratamento. Se você pudesse contar um pouquinho como foi para você naquela fase, né? Como é que você fez para lidar com isso, né? Com você sendo uma bailarina jovem de 28 anos, que de repente eu já sei, né? Mas que você não tinha um histórico também na família, né? Você receber essa notícia e deve ter caído, né? Como para todas nós, como uma bomba ou como algo inesperado, né? E como foi que você fez, então, esse processo, né? De primeiro aceitação e depois de transformar, de usar o blog, que era um canal que você já tinha, que também você pode contar aqui, né? Mas você já tinha, né, o blog, e como é que foi que você utilizou, então, acho que como uma forma de desabafo, usou as letras, as palavras como uma forma de desabafo, e aos poucos isso se tornou, assim, um canal de compartilhamento, né? Porque outras mulheres também foram pacientes, né? Foram chegando até você. Então, contar um pouquinho assim dessa época, se você puder relembrar ali, trazer para quem está passando por isso agora, né? Porque também acho que ter um canal para seja de troca é muito importante nessa hora, né? E então para você teve as palavras, teve o apoio dos amigos e família, né? Então, se você puder contar um pouquinho como foi. Sim. Com certeza foi algo inesperado, inimaginável, enfim. Acho que o período mais difícil foi até a confirmação do diagnóstico, né, entre a suspeita e a confirmação. Eu acho que foi, de fato, um tempo de negação, um tempo de suspensão, né, um tempo realmente em que eu estava desacreditada, né? Enfim, acho que ali foi o período mais difícil, né, falando do processo. Eu me lembro que quando eu recebi o diagnóstico, estava eu, minha mãe, né, a médica, a doutora Thais Kubota, que não foi quem me acompanhou, mas foi quem me deu o diagnóstico, e uma amiga. E eu lembro que quando ela deu o diagnóstico, as três choraram, eu olhei para ela e falei, tá, beleza, eu vou para onde agora? Eu faço o quê? O que eu faço agora? Eu tenho que fazer qual exame? Eu começo por qual? Né? Eu lembro que eu senti dentro de mim uma força que, né, eu jamais tinha sentido, assim, né? Foi algo que hoje eu falo, foi o meu instinto de sobrevivência que falou, vamos lá, né? O que você tem que fazer? E aí foi todo um processo de urgência, né? Eu estava imbuída de um sentido de urgência, né? O que eu precisava fazer? Então foi radical a mudança da minha a alimentação, a mudança da minha rotina, essa escolha de fato, não ter ali, né, o trabalho como um lugar, porque eu sabia que, como eu já falei, né, eu não iria dar conta, emocionalmente, porque, né, a dança precisava estar de alguma maneira ali concentrada, presente, e minha cabeça estava em outro lugar, então eu tive esse sentido de urgência que foi guiando os passos. E aí eu acho que depois que teve esse período de negação, teve essa aceitação, tá bom, ok, estou com câncer de mama, o que eu faço agora, né, em todos os sentidos. Tive muito apoio da minha família, minha mãe, minha madrinha, meu pai, sobretudo, amigos, amigas que estiveram presentes, terapia, né, eu já tinha um acompanhamento psicológico no meu trabalho, na companhia, porque eu fazia trabalhos, né, difíceis, né? O trabalho que eu dançava falava sobre o suicídio. Então, eu tinha um acompanhamento psicológico para ter um respaldo, mas nesse momento, eu falei, não, preciso, né, de um acompanhamento para entender essa história. E é aí que a escrita surge, né? Porque a escrita também era um lugar de escrever, ler, e ao ler, né, ao me ler, eu estava me escutando, né? Então tinha ali um processo quase que autoanalítico de, ao escrever, estar me analisando, estar tentando compreender, digerindo aquela história através das palavras. E aí eu fui também entendendo que na ausência da dança, as palavras eram meu meio de comunicação, era como eu me expressava, né? Então, a escrita como um meio de expressão e o desenho também. Eu comecei a desenhar mandalas. Eu entendia que também era um lugar de conexão, assim como a dança era para mim, né? De concentração, de presença, que a dança me convocava, e a escrita também.
e era quase um transbordar, assim, não era, um dia, não tinha uma rotina certa, era, aconteceu algum evento, algo me atravessou, alguma emoção veio, eu sentava e escrevia, às vezes no papel, às vezes no computador, né, quando vinha, vinha. Então, esses relatos, eu senti necessidade de compartilhar, a princípio até numa ingenuidade, assim, eu usava a rede social, naquela época só o Facebook, mas eu queria escrever os textos e deixar registrado, foi quando eu encontrei o blog, que eu já tinha, na verdade, eu escrevia poesias, muito pouco, assim, mas ele já existia, e aí eu comecei a compartilhar, e foi de fato um encontro, né? Um encontro primeiro comigo no processo de escrita, né? De me analisar, de me compreender, de me sentir, de me perceber, e aí começou a ser um encontro também com o outro, porque além de familiares e amigos que visitavam o blog, também outras pessoas, acho que o canal aqui do YouTube tem também, né, essa possibilidade de encontrar pessoas que eu não conhecia, que eu nunca tinha visto na vida, mas que de alguma maneira tinha alguma relação com a minha história, ou por estar passando, ou por conhecer alguém, enfim. Então, eu conheci muitas pessoas durante esse período, pessoas que me acompanharam, né? Pessoas que eu também passei a acompanhar o tratamento. Então, acho que eu sinto que foi o blog e, sobretudo, a escrita um lugar de encontro, assim, de conexão. Uhum. Muito interessante, né? Você usou essa palavra do transbordamento, né? Achei muito bonito para falar como que foi que vinha a inspiração para você escrever, né? Porque é isso, às vezes a gente fica durante o tratamento e na vida, né, em geral, a gente sempre fica, é comum, né, a gente passar por esses momentos, né, de angústia ou de algum sentimento que vem e que a gente precisa colocar para fora, né? E a escrita muitas vezes tem esse papel, né, da gente transbordar, vou até adotar agora, né, nas minhas falas, achei muito bonito, né, transbordar e colocar para fora isso que a gente está sentindo, né. E nos relatos, né, Marília, eles são muito pessoais, né, tanto que, assim, uma das questões, né, que eu e a Marília conversamos muito na época que a gente estava trabalhando com os textos dela para poder transformar em livro, é que, na verdade, ela não fala exatamente, assim, o que ela estava qual que era o tratamento que ela estava fazendo na época, ou ela não traz assim narrativas em ordem cronológica do que ela fez hoje, o que ela fez amanhã, qual foi o que a médica falou. Não, ela estava contando sobre o que ela estava sentindo, sobretudo. Ela também, como uma pessoa que vive aí, né, a dança, que já é acho que uma expressão dos sentimentos, né, vive essas emoções muito de uma maneira muito poética, né? Então, ela usou o blog como era isso, esse transbordar dela é um transbordar muito poético, muito sensível, de alguém que estava sentindo sensações, né? Sentindo sensações é óbvio, né? Mas ela estava passando por sentimentos, às vezes, ainda desconhecidos, né? E como que ela trazia isso para o papel. Então, gente, quando a gente está em tratamento, eu acho que é muito importante a gente ter essa válvula de escape, né? Um canal que nos ajude a lidar com isso. Como é que a gente, que ela falou, né? Ela estava ali, ela não tinha uma coisa, aceitou, tá? Estou com câncer de mama, é aceitar isso, né? Eu também, durante meu tratamento, eu busquei muitas fontes, né? E muito apoio, né, em terapias, em vídeos, em sábios, em pessoas sábias, né, que sempre dizem isso, que o primeiro passo para a gente passar por uma situação difícil é aceitar essa situação, acolhê-la, né? E eu acho que a Marília usou as palavras, esse acolhimento foi muito além dos familiares, dos amigos e de outros processos, mas um deles veio pela escrita, né, Marília? Esse acolher aí que as palavras te trouxeram, né? Sim, eu tenho a impressão, você falou, né, eu sinto que para mim as emoções, os sentimentos, as sensações, elas são literalmente a flor da pele, né, porque é assim que no meu trabalho como bailarina isso se expressa, é a flor da pele, né, é esse transbordar no movimento. Então, a minha escrita, ela vinha nessa urgência também, assim, era uma escrita à flor da pele, então, não tem uma organização, era puramente, assim, era genuíno o desejo de expressar isso, e de alguma maneira colocar ordem
né, numa confusão, né, às vezes uma angústia que está ali, né, um novelo, né, todo enosado, né, tem até um dos textos que eu falo que eu desatei os nós, que era um pouco essa expressão, essa impressão que eu tinha, né, que quando eu começava a escrever, era como se era um nó, assim, estava tudo meio enrolado, meio embaralhado, e aí conforme eu começava a escrever, eu ia, né, desatando esse nó, né? Eu ia desfazendo esse emaranhado, ia tendo, né, uma certa consciência. Então, para mim, a escrita foi muito isso, assim, desatar esses nós. Em muitos dos textos, em alguns, né, eu ainda falo, eu começo escrevendo o texto assim e termino de outra maneira, porque, de fato, a escrita se tornou esse lugar de que eu via ali um sentido, uma compreensão, e eu saía desse mental, né, que é confuso. Eu acho que o tratamento ele traz essa confusão em si, né? Porque são muitas transformações no corpo e eu sentia demais por ser bailarina, então eu sentia o meu fígado trabalhando, sinto até hoje, mas eu sentia, né, percepções muito sutis no meu corpo, para mim eram gigantescas, né? Então era de fato tudo muito à flor da pele, né? As transformações do corpo, não só do cabelo, né? Da queda dos cabelos, mas sempre fui muito magra, né? Muito magra. Eu engordei 10 quilos de inchaço dos corticoides, né? Então, eu me vi numa forma que eu nunca tinha me visto, né? E aí não estou nem falando da parte estética, porque a questão para mim não era essa, mas era tipo, nossa, né? Quem sou eu, né? Enfim, e essa busca de quem sou eu, ela foi contínua, assim, né? Quem sou eu além, né, desse cabelo que hoje está aqui me moldura e que naquela época não existia, né? Quem sou eu além dessas formas? Quem sou eu além, né, de uma mama que foi de alguma maneira removida, né? Como que eu lido com isso, né? Tem um dos textos que eu falo, em algum momento eu me sinto mutilada, mas em outros eu falo, não, eu estou curada. Não é uma mutilação, é uma cura. Mas essa confusão, né, esse conflito, ele está ali presente nas palavras. E se está nas palavras que eu escrevi naquela época, estava no meu corpo, assim, a flor da pele. E quando eu falo corpo, eu não falo só nesse processo mental, né? Eu falo no corpo, tá na angústia do peito, tá, né? Enfim. Então, os textos eram de fato. Eu falo muito pouco, assim, tem alguns momentos que eu falo especificamente sobre momentos, né? Então, o ritual que eu fiz para cortar o cabelo é um momento, né? Muito dentro do tratamento, né, acontece. Mas outros momentos enfim, uma saudade, é um desejo, é uma vontade, né? O que estava ali dentro de mim que naquele momento né, a ausência, acho que também esse encontro com as pessoas que o blog me proporcionou na época do tratamento, era também porque eu parei de encontrar as pessoas, né? Eu não ia mais no meu ambiente de trabalho, eu não estava mais indo dar as aulas, né? Eu ia muito pouco, né? Depois do meio para o final do tratamento, eu não consegui ir mais, porque, enfim, eu também me frustrava, porque eu queria dar aula, mas eu também não conseguia fazer os movimentos, né? Eu não estava concentrado o suficiente, então também era uma frustração. O cuidado com a imunidade, de você, né, eu não estava saindo, eu era super baladeira, eu era da night, enfim, era da festa total. Então, eu sinto que essa ausência também desse mundo gerou um conflito, gerou uma angústia, uma confusão. Então, o blog veio nesse lugar e a escrita veio nesse lugar de comunicação, né, de estar com o outro também. Nossa, sim, com certeza, né? Quando você fala desse desatar de nós e dessa conversa interna que a gente tem nas nossas mentes e que às vezes a gente não coloca isso para fora e não organiza, a gente realmente fica mais difícil, né? A gente conseguir seguir caminhando, né? Porque é o que você falou, eu achei muito interessante esse depoimento que você fala, né? Quando
desse momento que você primeiro enxergou a situação de uma forma negativa, né? E aí depois, graças à escrita, você conseguiu ressignificar e falar não, né? Por exemplo, a mama, né? Que você fala que primeiro você se sentia mutilada, depois você começa a escrever, você vê o que você tá. A escrita tem esse poder, né? Você vê o que você está pensando, você fica claro para você o que você acabou de pensar, e você fala, não, é isso que eu quero pensar mesmo, né? Eu quero pensar que eu estou sendo mutilada, eu quero pensar que eu estou me curando. Não, então isso na verdade, é um caminho para cura, né? E aí você ressignifica. Eu achei muito lindo isso, porque eu coloquei prótese, né? Quando eu fui, no meu caso, a mastologista, ela recomendou que eu fizesse uma cirurgia chamada adenectomia, que é uma cirurgia que você retira toda a mama e coloca uma prótese, mas eu tive sorte, eu agradeço sempre muito que no caso meu também, a mama, ela estava preservada em sua grande maioria do tecido ali, né, os mamilos, a pele, porém, eu poderia ter feito, no meu caso, cada caso é um caso, né, gente, mas no meu caso, a médica recomendou que eu fizesse essa cirurgia chamada adenectomia, e assim, foi uma dúvida tremenda, eu já até fiz um vídeo aqui também falando sobre isso, eu escolher o que você prefere, né, tirar um quarto ou tirar... É uma escolha que a gente não tem muito o que fazer, mas na hora eu lembro que eu aceitei a opinião dela, eu falei, bom, ela é especialista, então eu vou seguir o que ela diz, e hoje, gente, na época eu namorava, e meu namorado, ele era meio humor, ele tinha um bom humor, assim, e ele falava que eu tinha agora um peito biônico. E para mim, né, falar que esse peito é biônico, a mama biônica, enfim, né, como seja, até hoje eu estou com ela aqui, né, eu já me acostumei, mas eu gosto muito mais de vê-la, em vez de, como a Marília diz, né, eu fui mutilada. Não, eu não fui mutilada, eu recebi um peito biônico, né, agora eu tenho superpoderes, é uma brincadeira, é uma analogia que eu faço, mas tudo que eu aprendi, tudo que esse processo de cura me trouxe, vem com esse poder que eu brinco, que é biônico, né? Então eu acho muito legal a gente poder transmutar, né? A gente poder passar atravessar, né? Uma situação que às vezes ela é difícil, mas como que a gente enxerga isso de uma outra maneira? E a Marília fez isso muito bem pelas palavras. Então todos os textos do blog dela são todos assim, ela é comum mesmo. Às vezes ela vem com uma ideia que está meio nebulosa, né? Às vezes quando ela fala dos amigos que passaram por ela, ou do que ela estava sentindo naquele momento. Então, alguns textos não, alguns textos eram tristes e eram começavam e terminavam com um desabafo, nem sempre era uma ressignificação, né, Marília? Mas, assim, muitos deles realmente, né, ela vinha trazendo uma Marília que começava a escrever e uma Marília que terminava vendo isso de uma nova perspectiva. Ou, às vezes, uma perspectiva do momento anterior, como que ao longo dos textos ela retomava aquele sentimento e aí trazia uma transformação, né? Muito bonito. E eu também queria comentar, Marília, como é que foi para você essa interação que foi chegando, porque nos seus textos também, né, gente, daqui a pouco nós vamos começar a falar do livro, mas uma das coisas que uma das personagens, uma das poucas, aliás, a única personagem que ela dá nome e traz ao livro é de uma amiga dela, que é a Priscila, que ela também, assim, elas se conectaram, né, graças a esse trabalho, né, da Marília, e elas são amigas até hoje e elas ficaram muito conectadas durante o tratamento de ambas, né? Então, essa troca, como que é importante fazer essa troca com outras pessoas, como que esse blog, além, então, qual que é o link? Além dos textos ajudarem a Marília sozinha a se conhecer melhor durante o tratamento, a se redescobrir e a entender o que ela estava passando e ressignificar isso, também ajudava ela a entrar em contato com outras pessoas que faziam o mesmo ao ler os textos dela, né? Porque muitas pessoas diziam para ela, nossa, como foi bom, eu li o que você falou, me fez bem, né? E como que isso também era um canal para ela se conectar com outras pessoas e fazer trocas mais ricas, que até se tornaram em amizades, né, Marília? Como é que você avalia isso tudo, assim? Sim, a Pri eu conheci na dança. Em setembro de 2012, estava trabalhando num festival e ela já era paciente, tinha acabado de chegar em São Paulo para fazer o transplante de medula óssea e a gente se conectou ali. Mas eu acho que faz sentido aqui porque foi uma conexão que eu nunca tinha visto. Naquela época eu trocava com ela torpedos
né? Um pouco, foi um encontro, foi de fato um encontro, uma sincronicidade, né? A gente fala que somos irmãs de alma, porque foi uma conexão muito, muito forte, e eu não tinha ainda o diagnóstico, mas eu me interessei em acompanhá-la, né? Enfim, ela é de Vitória, então ela estava em São Paulo, eu não conhecia nada aqui, então eu me senti um pouco nesse dever, sabe, de dar esse, esse suporte aqui em São Paulo. Hoje ela conta que ela me achou muito doida, que eu nunca tinha visto. Eu falei, ó, fica em casa, né? Você não tem onde ficar aqui em São Paulo, fica em casa. Eu nunca tinha encontrado com ela. Mas a Pri foi essa pessoa muito importante e que está comigo até hoje, está curada também. Tem, né, uma super história no livro, eu apresento ela, na verdade o livro eu dedico a ela. Ela já fez 3 transplantes de medula óssea, a última foi agora mais recentemente. Então ela para mim é uma pessoa que me sustenta também, né? Ela fala que eu sustento ela e ela me sustenta nesse processo. É, mas tiveram outras pessoas, né? No blog especificamente, teve a Vivi, mas que a gente se conheceu, ela acessou o blog já no momento que ela já estava bem frágil, bem debilitada, já estava em cuidados paliativos, né? Ela era jovem, não tão jovem quanto eu, mas ela tinha os seus 30 e poucos anos, e a gente se comunicava, assim, era pelo blog e aí pelo Facebook, pelos messengers, enfim, a gente criou uma conexão. Tem um dos textos que eu conto quando eu soube da passagem dela, e que para mim é um dos textos que eu falo sobre a morte, né, que é quando de fato eu a vi, né, na verdade eu já tinha visto a morte muito perto, mas eu acho que a minha conexão com a Vivi me revelou de fato essa possibilidade, né, de ter algo em comum, né, e ela acabou fazendo a passagem, mas tem tantas outras pessoas que continuam aí comigo, e a Priscila é uma delas, né? Mas eu lembro que o blog foi esse lugar de compartilhar histórias, né? Então não era só eu que compartilhava a minha história, as pessoas chegavam até mim compartilhando as suas histórias, né? A Vivi foi uma delas. Teve Vivi, teve Edna, enfim, tiveram várias pessoas que passaram por mim. Eu acho que a Vivi ficou marcada porque, de fato, tem um texto ali que eu não nomeio ela, mas ela foi a pessoa que, de alguma maneira, fez com que eu transbordasse, né? Naquelas palavras. E ao longo desses 10 anos, né, isso foi em 2013, né, agora vou fazer quase 10 anos de diagnóstico, as pessoas que naquela época me conheciam, amigos e familiares, me pediam o contato do blog. Ah, e você ainda tem aquele blog? Ah, porque a minha vizinha foi diagnosticada com câncer e eu quero que ela leia. Ah, enfim, pessoas, né, nesses 10 anos, várias pessoas citavam, né, e me procuravam para, né, queria que ela falasse com você, né, queria que minha amiga falasse com você, queria que ela lesse o blog. Então, nesses 10 anos, ele seguiu vivo, né? Eu que nunca mais escrevi e que também nunca mais li os textos, né? Mas ele continuou vivo. Então, esse também foi um dos impulsos que falou, poxa, né, essa partilha, né, compartilhar a minha história naquela época foi tão importante para mim. Talvez agora compartilhar a minha história seja importante para outras pessoas, né? Relatos de cura, né? E hoje que eu estou bem, eu estou saudável, né? Eu estou num outro momento da vida, eu acho que é mais incrível ainda, né? Porque tem um estigma, né, dessa vida após o câncer, né? Para mim foi difícil voltar, né? Foi difícil encarar a vida fora de casa e não ter mais a empatia das pessoas, né? Não ter mais aquela solidariedade que as pessoas, né? Estou emanando orações, estou, nossa, muito... de repente, né? O segurança do mercado que me abençoava e que estava ali super presente, quando meu cabelo cresceu, ele não olhava na minha cara, né? Então, aí eu falava, nossa, né? Por que isso, né? Por que isso
isso para mim pegava, assim, tem um dos textos que eu falo exatamente, né, cadê? As pessoas perderam a empatia ou a empatia só existe quando, né, tem um corpo frágil, debilitado, né? E eu não senti também durante o tratamento, é um pesar, é uma pena, é dó, eu não senti isso, eu sentia de fato que, né, a cobradora do pedágio falou, olha, eu rezo por você todos os dias, né? E eu sentia que era de coração, assim. Mas isso acabou, né? Enfim, ele falou, nossa, né? Cadê aquela amorosidade, aquela rede que tinha, né? Que independe, e aí era a minha questão, independe se estamos doentes ou não, né? Essa rede de conexão, ela precisa existir. Então, voltar à vida teve um processo né, de uma transição, teve uma retomada do meu trabalho, até entender o meu limite como bailarina, como que eu iria voltar numa companhia profissional ou não, né? O que que eu queria, o que que eu desejava. E aí hoje, quando eu me vejo bem, saudável, eu falo, poxa, né? Quem está saindo do tratamento, quem está em tratamento, precisa ver, né? 10 anos no futuro, né? Precisa ver como é que você pode estar, né? E tem gente que hoje fala para mim, ai, nem parece que você teve câncer. Eu falei, sim, gente, porque é um momento, né? É um processo e que fica debilitada, que, né, você fica com uma aparência que de alguma maneira tem, né, escrito na sua testa literalmente que você é um paciente oncológico, mas a vida segue, né? E é importante ter esse planejamento futuro. Eu não fiz planejamento futuro por muitos anos. Eu acho que o livro também é essa decisão de não, eu quero ter um planejamento futuro, né? Porque enfim, um pouco o que soava dentro de mim era estou esperando uma recidiva. Eu fiquei com isso alguns anos após 2013. A recidiva vai vir, estou aguardando, então não vou fazer muitos planos, porque vai vir o tratamento, vai, né? Enfim, muita terapia, muita escrita, muito autoconhecimento para falar, não, né? Se eu estou curada, então eu posso fazer planos futuros, eu posso ter investimentos, né? Eu posso desejar uma gestação, eu posso desejar escrever um livro, eu posso desejar algo que vai ser daqui a um ano, né? Enfim. Nossa, com certeza, Marília. Desculpa, eu confundi as personagens do livro, mas acho que eu estava me referindo a Vivi, mas a Priscila também, então, foi... enfim, são personagens, são várias personagens que cruzam, né, o nosso caminho ao longo do tratamento. E são sempre, independentemente do canal, é isso, né? A gente criar essas conexões para atravessarmos juntas, né? Sempre muito mais rico, né? E, e eu me conecto muito quando você fala sobre essa questão de como a gente se considera após o tratamento, como a gente se vê após o tratamento, né? Porque é isso, a gente passa durante 10 meses, às vezes um ano da nossa vida, entre diagnóstico e, geralmente, né, a gente está aqui falando sobre o câncer de mama, né? Tem um protocolo que é muito familiar, muito comum à maioria das mulheres, né? Então a gente passa por todas as etapas, e a gente está naquele período, a gente se sente, eu me sentia em stand-by, né? Você não fica assim, você está numa vida em stand-by, você não está podendo sair, você não está podendo ter planos, você não sabe como é que vai ser depois, né? E como que a gente faz essa retomada, né, de uma maneira que a gente se alicerça e pega e fala, não, passei por isso, o que a gente tira, né, de aprendizado e por que que, de repente, no meu caso, eu acredito muito nisso, entender por que que veio, o que que veio me trazer isso, qual é o aprendizado que eu trago dessa experiência, como né, eu uso isso até como existem aquelas analogias, né, que a gente usa o período de dificuldade, né, o período de que você está, vamos pegar uma analogia de que você entra num buraco negro, porque você cai lá dentro para você pegar impulso, para você sair, quanto mais fundo você vai, maior é o impulso para você subir de novo, né? Então, se você puxa, pegar um elástico, quanto mais você puxa para baixo, mais alto a pedrinha vai voar depois, né? Então, eu gosto de usar essa analogia, né? Então, a gente teve eu uso isso, né, o câncer como uma oportunidade de vasculhar lugares dentro de mim que eu não teria sido capaz, certamente, sem sombra de dúvidas, se eu não tivesse passado por isso. Eu consegui crescer muito mais do que se eu avalio isso. Quanta coisa que eu aprendi, que eu não ia ter aprendido de jeito nenhum se eu não tivesse passado por essa experiência, né? E aí a Marília conta um pouco também da parte dela, né?
e como que ela também, a gente leva um tempo, né, para poder voltar para a vida, e como que a gente volta para a vida, né? E aí, agora já até falando um pouco do livro, quando a Marília me procurou, que ela disse assim, que naquela época tudo que ela queria era se distanciar das palavras, quando ela, assim que ela teve alta, tudo que ela queria era voltar a dançar, e ela foi dançar, ela retomou, que nem ela contou já aqui no começo, ela conseguiu o emprego que ela tanto desejava, né, como arte educadora, um lugar legal, hoje ela tem muito orgulho pelo trabalho, então a vida que veio vindo, né, gente, para a gente poder pensar isso, que a gente não tem que ficar vivendo esperando a recidiva ou ficar com medo, às vezes a gente vive com medo, ah, não vou fazer isso porque eu sou diferente, porque eu passei por essa história, então agora eu, né, não, muito pelo contrário, é usar essa história, não, essa história veio, eu aprendi, então agora eu vou fazer planos até mais ousados, planos que eu não faria se eu não tivesse passado por isso, né, porque agora eu estou mais viva do que eu estava antes, pelo menos é como eu tento enxergar, né. E a Marília, então, foi viver a vida dela, foi ressignificando, se voltou a dançar, né? Ela hoje tem trabalhos incríveis. Depois a gente vai compartilhar aqui o Instagram dela, mas ela faz diversos tipos de trabalho com a dança, né? Ajudando também as mulheres como terapeuta. E aí, nesse processo, um dos projetos que veio ano passado, então, agora eu vou até fazer essa pergunta, como é que foi que ela se sentiu preparada efetivamente, por quê, de onde veio isso, né, que ela resolveu, então, voltar para esses textos que ela já tinha deixado, assim, opa, desculpa, gente, caiu aqui meu celular, mas estamos de volta. Como que ela tinha, ela se distanciou, então o que que a levou a entrar de novo naquela plataforma ali, revisitar aqueles textos, que vida, que pulso de vida que foi esse, né, que veio para ela, porque realmente publicar o livro agora, a gente já fez algumas outras conversas, mas ela diz assim que esse livro é como que encerrar um ciclo, que acho que é o ciclo desse tratamento, dessa Marília que passou por tudo isso, mas também começar um novo ciclo, né? Porque aí, a partir do momento que ela põe esse livro para circular, essa história passa a ser compartilhada para outras pessoas, ela tá, na minha perspectiva, né? Se ela guarda essa história, ficou ali com ela aprendeu, mas uma vez que elas têm assim né, o ímpeto de compartilhar, ela está trazendo, né, para outras mulheres essa troca num nível que ela não sabe qual vai ser, porque ela não sabe quem que vai estar numa biblioteca e vai pegar o livro dela, né, de repente está na mesa de uma sala de espera de um hospital, ou está na mão de alguém que passa esse livro para frente, então a história dela agora vai ser compartilhada e vai estar para infinitas possibilidades de leitura, né? Ai, gente, desculpa, é que apoiei meu celular aqui numa mesinha e está caindo, vou segurar aqui. Então, Marília, como é que é para você, né? O que fez você, então, revisitar esses textos e ter esse ímpeto de fazer o livro? Se você puder falar um pouquinho né, sobre isso, e como é que foi o processo para escrever esse livro aí, já estendendo um pouco sobre esse processo que a gente está fazendo agora, né? Você fala, depois eu volto a falar também sobre o livro. Vamos lá. Eu fiz em julho de 2021 uma viagem para a Conceição do Ibitipoca, e nessa viagem a gente fez uma trilha de praticamente 20 quilômetros, caminhando, ida e vinda, montanhas, enfim. E aí eu lembro que nessa trilha, que foi uma peregrinação, assim, de sobe morro, desce morro, enfim, eu entrei muito em contato com essa história, né, do diagnóstico, do processo, acho que essa reflexão sempre está presente. Eu, quando cortei o cabelo, eu guardei meu cabelo e eu fiz um ritual, e eu me propus a devolver esse cabelo para a Mãe Terra, para os 4 elementos. Então, de 2013, eu acho que o último punhado de cabelo, eu acho que eu entreguei em 2017. Acho que demorou até. Eu entreguei, né, queimei no fogo, joguei numa cachoeira, entreguei para a terra e no vento. E aí, nessa trilha, eu me conectei com isso, assim, né? Por onde está, né? Como que esse cabelo se transformou, né, ao longo, alimentou essa terra e se transformou, e nessa trilha, essa história, né, do cabelo, os 4 elementos, veio para mim muito forte. E eu passei a trilha inteira
dialogando com isso, né, internamente. E foi uma trilha que eu e meu companheiro a gente fez praticamente em silêncio, assim, porque era muito, né, a gente estava no momento antes, né, pandemia, então a gente não sabia se a gente estava com o preparo físico adequado, né, então a gente também foi poupando ali a conversa para focar mesmo, né, no caminho. E aí esse silêncio foi me levando para essas memórias, para esses lugares. Quando eu voltei dessa viagem, eu escrevi um texto em que eu faço essa analogia da trilha, desse caminhar, desse esse caminhar que em algum momento você vê de onde você partiu, e aí depois de ter caminhado tanto, você não vê mais de onde você partiu, e aí você também não vê, você não consegue ver aonde você vai chegar, porque também está distante. E para mim isso é uma analogia do meu diagnóstico, assim, do tratamento que eu fiz, né? De ter um momento ali de desespero, porque eu não sabia mais de onde eu tinha partido e não via mais aonde eu ia chegar, né? Mas mesmo assim continuar caminhando e acreditando e tendo fé, coragem e determinação para chegar em algum lugar. Então eu escrevi esse texto. Logo que eu acabei de escrever esse texto, eu senti isso. Nossa, isso é um texto introdutório para eu retomar os livros, os textos e fazer a publicação. Então foi um insight assim depois dessa viagem. Hoje eu também compreendo que também foi junto ali com o meu desejo de gestar e maternar, de ir em busca, né, disso, ver quais são as condições, apesar, né, de ter o histórico, de ter uma reserva ovariana baixa, mas de alguma maneira, né, ver o quanto isso seria possível. Então foi sincrônico, assim, né? Foi quando os meus médicos passaram comigo um ano avaliando, investigando, porque eles sabiam, não, se você engravidar, você não vai poder fazer os exames, né? Então a gente vai investigar tudo que a gente puder agora. Então eu fiquei um ano com eles, com esse acompanhamento bem minucioso, e eu recebi isso também, essa abertura, né? Tipo, não, você está ótima, pode tentar em setembro. E esse texto eu tinha escrito em agosto, né? Então foi ali sincrônico. E aí veio a retomada dos textos. Então eu sinto também que contar essa história agora é também, né, terminar essa história, porque agora eu quero entrar num outro momento da minha vida, né? Eu quero contar a história da Marília, que sim gestou, que sim maternou, que exerceu a parentalidade, enfim, se não for possível gestar, vai ser de uma outra maneira, mas eu sinto que é também um ritual de transição, assim, sabe? De essa história do câncer ficou lá atrás, porque agora eu quero contar outra história, né? Então teve essa sincronicidade. Hoje eu olho e falo, nossa, né? Foi tudo ali meio junto, né? Então estou nesse momento. E retomar os textos foi uma loucura, assim, porque o corpo lembra, né? Então tinha momentos que eu chorei muito lendo os textos, muito, 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 muito. Ainda choro quando eu os leio, porque o meu corpo tem uma memória, né? Eu sei do que eu estou falando, eu sei o que estava se passando em mim quando eu escrevi aquele texto, né? Então, esse texto que eu falo sobre a Vivi, por exemplo, eu não cito o nome dela, mas eu lembro toda a minha história com ela, né? Toda a conexão que eu tive com ela, então isso me emociona muito. Isso está nas entrelinhas, mas para mim isso está muito presente. Então foi muito emocionante, mas não foi triste, né? Não é um chorar de se lamentar, é um chorar de falar, nossa, né? Passou tanto tempo e já passou 10 anos, né? Ano passado era 9, né? Então, que maravilhoso, né? Tipo, poder olhar e falar, olha, né, passou todo esse tempo, eu tô bem, isso de fato aconteceu, porque às vezes também dá a impressão de que foi um sonho, assim, sabe? Foi alguma coisa de uma outra vida, assim, de uma outra pessoa, um devaneio, sei lá, um pesadelo, não sei. Mas aí quando eu li, eu falei, nossa, né, isso... Então foi muito emocionante ler, e aí veio todo esse desejo, assim, e eu de fato me abri, assim, eu comecei a pesquisar como eu iria publicar,
e me abrir para isso, assim, foi uma abertura real de, olha, eu não sei como eu vou publicar esse livro, eu sei que eu desejo, e se tiver que aconteça da melhor forma possível, da maneira mais fluida, do jeito mais harmonioso e gostoso, que possa, enfim, que eu possa aproveitar, que isso possa ser de fato um presente, assim, para mim e para quem foi, sim, né, fazer parte desse processo. E aí, acho que quando a Ju falou de você, que é a nossa amiga em comum, e contou sobre a sua história, foi no momento que eu tinha procurado um monte de editora, que eu tinha um contato muito próximo, né? O meu irmão tem uma editora, mas, enfim, eu acabei escolhendo, não, eu quero me abrir um pouco mais, né? Porque o do meu irmão, de alguma maneira, estava ali muito, né, próximo, ele escreve sobre educação, sobre brincadeira, jogos, né? Uma outra, né, um outro aspecto, né? Ele vai por um outro lugar, né? O conteúdo, mas já tinha ali, né? A editora de alguma maneira, mas eu sentia que era um caminhar um pouco mais longo, assim, né? Um pouco mais, e eu estava desesperada porque eu falei assim, nossa, né? Eu não consigo, porque, né? Ainda não achei, né? Enfim. E aí foi quando nos entrei na Ju me comentou sobre a vidaria, comentou sobre você, o seu trabalho, e também entender essas sincronicidades, né? Que eu acho que é um pouco isso, assim, quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo, assim. Não sou eu que falo isso, é o João Guimarães Rosa, mas para mim isso é muito qualquer processo, assim, da vida, o processo criativo, o processo de escrita, né? E aí escrever o livro depois, né? Então, só para falar sobre o livro, os relatos estão na íntegra, tal como foram escritos em 2013, né? Eu optei por não mexer, assim, não descaracterizar. Algumas escritas são bem confusas, eu até relaciono com um período que eu estava mais aflita, mais angustiada, e que a escrita é, de fato, uma escrita que eu não consegui desfazer esse emaranhado, mas eu achei que é isso, né? É aquele registro, é aquela situação, aquele contexto. Mas eu tive que escrever uma introdução, né? Essa trilha que eu falei que eu escrevi logo após a trilha da minha viagem, ela ficou, ela faz parte, mas eu ainda escrevi uma introdução um pouco mais narrativa, né? Um pouco menos poética e mais contextualizando o livro. E eu acho que cada texto que foi escrito, né, sob a orientação da Gabi, com a editora, eles foram escritos nesse impulso, assim, sabe? Não era uma demanda. Era, tá, eu sei que eu preciso escrever e falar sobre isso, né? Então, eu vou me abrir para esse transbordar vir, né? Não vai ser uma escrita automática de que eu tenho que fazer isso hoje, né? Então, por isso que foi um processo talvez até mais longo, mais demorado, mas que eu também queria que viesse nesse impulso que foi os textos do tratamento, né? Eu não escrevia sobre demanda ou para atender toda semana tinha um texto. Não, eu escrevia quando era um transbordar mesmo, né? Quando eu me enchia e vinha. Então, essa escrita de agora, né? Então tem essa Marília, de 2013, com a voz preservada, e hoje eu olhando para isso, contextualizando e também trazendo, de alguma maneira, um olhar de agora, né? Então, foi muito emocionante, muito, assim, um processo de resgate, até para lembrar o que eu tinha esquecido, né? Valores e coisas que estavam ali como algo, olha, eu quero que isso faça parte da minha vida. E aí, quando eu leio, eu falo, acho que eu esqueci disso, preciso retomar. Então, acho que foi também um resgate. Ah, não, muito, muito interessante como que nada acontece, tudo acontece no seu tempo, né? E muito, eu também não sabia, né? A gente está aqui trabalhando faz algum tempo, mas essa parte do jeito, como que veio também a ideia de fazer o livro, qual era o ciclo que você estava querendo encerrar e qual que é que você está, né, almejando agora dar início, né? Essa parte de você gestar e, enfim, do vínculo com a maternidade. E uma vez uma das autoras que trabalham comigo, que é mãe, disse que o processo de escrita do livro dela estava sendo muito similar ao processo de gestar um filho, porque são 9 meses que você fica, né,
com o bebê e tudo, e ela falou, nossa, Gabriela, são as mesmas sensações, porque a gente começa a escrever, a gente não sabe como que o livro vai ser no final, como que vai ser essa publicação, então eu lembrei disso, achei bem interessante, assim, né, que demora, tem que ter paciência, assim como para ter um filho tem que ter paciência, né, então toda essa questão. E uma das suas falas também que eu achei bem interessante, que você falou que mexeu muito com você reler os livros, né, ou reler os textos, né, que eram textos realmente, a gente optou por manter os textos exatamente como eles estavam, né, para poder resgatar porque essa Marília daquela época, ela é aquela Marília, ela não tem como voltar mais, né, é a Marília daquele tempo. Se a gente mexesse agora, a gente estava com medo de descaracterizar essa Marília, essa voz narrativa de quem estava passando pelo tratamento. E aí a gente optou, né, por o livro. Então eu como jornalista, já até falei isso também num dos posts que eu fiz no meu Instagram e tudo, sobre o livro da Marília, né, que eu fiquei até um pouco, quando chegou o texto da Marília para mim, eu fiquei até, assim, um pouco, nossa, mas será que eu vou dar conta de mexer nesse texto tão sensível e tão poético que tá, tão verdadeiro, com uma voz tão, né, eu tinha muito medo nós jornalistas somos um pouco mais, aprendemos a escrever de uma maneira um pouco mais objetiva, mais direta, né, mas aí depois eu acreditei que foi assim foi um equilíbrio necessário, porque aí eu vim com apenas algumas sugestões mesmo, falo, Marília, por que você então não faz uma introdução um pouco mais contando a sua história, pelo que você passou? E aí o que a gente descobriu ao longo do livro, que foi um processo que a gente foi fazendo, é que a Marília, assim que ela terminou, né, o tratamento, ela com essa ânsia de dançar, ela criou um espetáculo, depois eu vou pedir para ela falar um pouco sobre esse espetáculo, né, que se chama Inquieta Razão, que é um espetáculo de dança e que ela dança, né, as fases do tratamento dela, que ela disse que esse espetáculo nasceu quando ela ainda estava, acho que terminando o tratamento, ela vai contar um pouco melhor, e esse espetáculo passa, então, por 4 estações do ano, e a gente, nas nossas conversas, né, sobre a escrita do livro, ambas haviam pensado nessa possibilidade, né, de, então, por que a gente não dividia os textos do livro nessas 4 estações, que são as 4 estações que ela se sentia durante o tratamento, né, que é o outono, o inverno, a primavera e o verão. Tanto que quando ela fala desses textos mais emaranhados, meio que a gente sentiu, né, que eles estavam na fase mais difícil do tratamento, que era quando ela estava se vendo ali um pouco no inverno, né, quando tudo fica cinza, quando está frio, né, então é bem assim, as estações do ano, elas dançam junto com o período do tratamento, né? Então é uma sincronicidade assim muito interessante para quem lê, fica sutil, mas fica bastante interconectado ali, né? E então, de repente, para a gente já ir caminhando para o final aqui da nossa conversa, né, Marília? Eu vou falar então só 2 coisas. Então, uma para ela falar sobre o processo da dança, né, do solo dela, porque ela sempre apresenta esse solo também, de repente, então, para as mulheres que estão em tratamento, que quiserem seguir ela e acompanhar para ver quando vai ter uma nova apresentação. E sobre o livro, né, gente? Porque o livro, então, a gente está gravando aqui em 2022, quando ele está ainda em campanha, porque a gente está para lançar, mas a Marília, então, uma vez que a gente se encontrou, né, nessas sincronicidades aí, né, de nós duas podermos viabilizar esse projeto, ela, né, eu como editora e ela como autora, veio, então, os recursos, a necessidade dos recursos que também surgiram para ela, né? Que é isso, acho que eu também acredito muito nisso, né? Quando a gente coloca um desejo ali, o universo, a vida dá um jeito de aquilo acontecer, né? E esses milagres aí que acontecem, como você citou o Guimarães Rosa. E no caso da Marília, então, surgiu um apoiador para fazer a parte de edição do livro, e depois a parte de impressão, ela colocou uma campanha de financiamento coletivo, que está no ar ainda. Então, para as pessoas que assistirem esse vídeo assim, ainda na primeira, segunda semana de julho, na segunda semana de julho, ainda vai conseguir pegar essa campanha, caso quiser já garantir, né, de repente, o livro, para presentear alguma pessoa em tratamento, ou até mesmo quem estiver em tratamento e quiser conhecer melhor essas histórias todas que a gente contou aqui, né? Então, o livro ainda vai estar até, depois você me confirma a data, acho que até dia 17 de julho, né, Marília? A campanha vai estar no ar, é isso. E 17 de julho de 2022. Mas esse vídeo vai ficar aqui no canal para sempre, né? O canal está aqui aberto, eu pretendo deixar esses vídeos enquanto for possível, né? Disponível aí. E então, muitas mulheres, muitas pessoas podem acessar esse link depois que o livro já tiver publicado. E aí a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo também o link para como adquirir o livro da Marília, né? Então, tanto um contato com ela, ou um link para compra, vai estar na descrição do vídeo. Você dá uma olhadinha aqui na descrição e nos comentários, que a gente vai sempre atualizar
para que esses livros estejam disponíveis. Mas aí eu queria que a Marília, então, contasse um pouco mais sobre essa fase final, essa fase do espetáculo, e como é que vai ser, então, para você essa troca de ciclo, né? Mas como é que você qual que é a sua previsão, né? Então, é isso, que gostoso, né? Então, agora a Marília, com o lançamento, ela é mais um ciclo da vida dela que ela vai colocar, assim como no livro, o seu pontinho final, mas não é um ponto final, é aquele ponto final para a gente poder virar a página, né? Já que estamos falando aqui em analogias, virando a página, o livro lá com essa história linda para compartilhar com as outras pessoas, porque é uma história muito bonita, é uma inspiração, né? E para ela poder começar a contar as novas histórias da vida dela, abrir novas folhas em branco, né? Nossas vidas são narrativas eternas, né? Então fala um pouquinho para a gente, Marília, sobre essas próximas histórias aí. É, o solo, né, de dança, ele fala das 4 estações justamente porque eu vejo um ciclo de transformação, né? Um ciclo de... como as estações do ano, né, são. A gente não vive o verão, né? O ano inteiro, né? Uma hora vem o inverno, vem a primavera, enfim. Então, o solo, ele veio justamente, logo ali no final do tratamento, eu fazia um curso de pós-graduação que já me preparava para ser terapeuta, mas naquele momento não era um curso que eu não me inscrevi com esse desejo, né? Era um curso de aperfeiçoamento, enfim, até na minha ação como educadora era um curso que para mim era importante, uma formação em transdisciplinaridade, que eu fiz na Unipaz. Então, eu estava nesse curso durante o segundo ano do curso. Eu estava em tratamento, né? Então, às vezes eu saía de sessão de quimioterapia e eu ia para a aula, e às vezes eu chegava lá e eu dormia, né? Porque meio grogue, eu dormia, eu acho que eu aprendia por osmose, eu ficava lá até o final, dormindo, deitadinha, nessa instituição que eu amo de paixão, que me acolheu demais, já antes e durante, e até hoje é uma instituição que eu sou aprendiz, eterna aprendiz, mas eu tive uma demanda, né, com essa formação que era o TCC. E lá não tinha tinha, né, uma parte escrita, teórica, mas também tinha uma apresentação. E eu estava encerrando o tratamento, né? Eu encerrei o tratamento em outubro de 2013 e essas aulas foram até janeiro de 2014. Então eu estava, né, nesse momento de transição e com muita vontade de voltar a dançar. O meu corpo já estava reagindo, né, com alguma ainda dificuldade, mas ele já estava, né, de alguma maneira longe, né, dos efeitos ali mais fortes. E foi quase que inevitável. Não, o meu trabalho de conclusão desse curso vai ser uma dança, né? Então, foi aí que eu criei o solo, que se chama Inquieta Razão, porque o blog se chamava Inquieta Razão, e o blog Inquieta Razão foi esse blog onde eu compartilhei esses relatos. O solo de dança, ele nasce também a partir desses relatos, mas também a partir de sonhos, devaneios e desejos, mas é essa vontade, assim, né, de voltar a dançar, entendendo também a imprevisibilidade e o acaso como algo que me inspirava, né, porque foi o tratamento, é isso, né, eu dormia, você tomou a quimioterapia hoje, você não sabe como você vai acordar amanhã, então acorde para ver e verá. Então, essa imprevisibilidade, para mim, foi algo novo, né? Eu sou muito perfeccionista, gosto de programar as coisas, sou virginiana, né? Sou toda metódica. E o tratamento me colocou com outra possibilidade. Olha, o imprevisto pode ser legal, né? Então, tinha dia que eu dormia e eu acordava e falava, quero ir viajar hoje. Eu comprava uma passagem e eu ia viajar. Assim, então, a imprevisibilidade também é interessante, né? Também pode ser divertido, não necessariamente um sofrimento. Então, o solo de dança também tinha a improvisação, e tem, né, ainda, inspirada nas estações do ano mesmo, né? Como a Gabi falou, nos sonhos, nos textos. Esse solo estreou nesse TCC, né, em março de 2014, e continuou vivo, assim. Eu fui voltando, então eu optei por não voltar a dançar em companhia profissional, no sentido de, né, que
que me desse ali, né, que eu tivesse uma rotina, porque de fato eu ainda não conseguia ter uma rotina de uma companhia de dança. Então, com esse trabalho, eu fui voltando para a dança na minha rotina, né, com o que eu conseguia ainda fazer de movimentos, né, foi um trabalho totalmente autoral, então eu criei absolutamente tudo, né, a coreografia, a cenografia, enfim, tá tudo muito, foi muito a partir do tratamento. E eu comecei a circular com esse trabalho numa ação voluntária. Então, de 2014 até 2020, 20, na verdade, 2019, eu circulei esse trabalho de forma voluntária, indo em instituições. Então, eu já dancei em todos os lugares possíveis e imagináveis, que eu só não dancei na neve ainda, mas já dancei em escritório, já dancei em escola, biblioteca, já dancei na praça, na rua, na árvore, já dancei na chuva, já dancei no teatro também, foi um dos poucos lugares, mas eu já dancei em teatro, já dancei em UBS, já dancei em instituições que dão assistência a mulheres, já tive anos que eu fiz, né, um trabalho de criar uma agenda em outubro, dançar em muitos lugares, e toda a renda arrecadada desses ingressos doar. Na verdade, sempre foi assim, ou eu dançava de forma voluntária, ou eu dançava, cobrava o ingresso e doava esse dinheiro. Alguns convites começaram a aparecer, né, meio inusitados, então já dancei no programa da Fátima, da Fátima Bernardes, que é o programa Encontro. Fui contratada pelo SESC para fazer uma campanha interna, né, para os funcionários do SESC no mês de outubro. Então, enfim, foi até se transformando, né, numa ação voluntária e numa ação em que as pessoas, né, de alguma maneira me contratavam para aquilo. Dancei agora recentemente, dia 25 de junho de 2022, foi a última apresentação que eu fiz, e foi muito forte, né, porque ela também veio com outras histórias, né, também presentes, né, tanto a pandemia quanto outras coisas que aconteceram nesse período. Então, esse solo existe, mas agora as palavras encontram a dança, né? Naquele momento foi o contrário, né? As palavras encontraram a dança, agora a dança, né, foi a partir. Então, acho que agora esse ciclo também se fecha. Por isso que o livro vem com as 4 estações também, por isso que também se chama Inquieta Razão, porque tudo está muito conectado, né? Muito, acho que costurado, bordado, né? Todas essas possibilidades, a dança, o texto, o livro, enfim. E o meu desejo é que eu continue circulando com esse trabalho, né? Tanto a dança e agora o livro, e também compartilhando, né, a história. Que está ali presente no livro, falando, eu sinto que agora eu me sinto um pouco mais preparada para falar sobre, na minha impressão é que antes era muito mais fácil eu dançar essa história do que eu falar sobre essa história, né? Eu sinto que, para mim, era muito mais forte, assim, né? E eu conseguia me expressar muito mais através da dança. Hoje eu já acho que com esse distanciamento, com esses anos que passaram, eu sinto que eu estou mais preparada até para retomar essas memórias e falar sobre a minha experiência, enfim. Então, a dança, o livro está aí nesse desejo de que ele possa chegar até você, até, né, as pessoas que estejam em tratamento, mas não só, porque é um livro que fala sobre transformação, é esse ciclo de transformação da natureza, que está presente nos ciclos da lua, que está presente né, nos ciclos da nossa vida, né, que sim, de vez em quando a gente vai estar no inverno, num lugar muito introspectivo, né, de encontro, de, né, você com você mesma, e de repente você está num verãozão, que você quer dançar, que você quer cantar, que você quer encontrar pessoas, que você quer brincar, né? A vida é assim, né? Seria estranho se não fosse assim, né? Se fosse um eterno verão, acho que é aí que tem que rever, que talvez tenha alguma coisa errada, né? Mas a vida é esses processos. Então, é um livro, sobretudo, que fala da transformação, né? A transformação da vida, né? E o quanto essa responsabilidade, no sentido de mergulhar nesses processos de transformação, é benéfico, né? É tão benéfico
porque, de fato, é essa mola que a Gabi falou, né? É esse caminho, né? É esse impulso que a gente pega e que, às vezes, a gente fica se distanciando, né? Querendo, não estou vendo que isso está acontecendo. Às vezes, isso pode prolongar mais, né? Esses lugares. Então, de fato, olhar e caminhar, atravessar essa trilha, e para mim essa analogia com a trilha, o caminhar é muito forte, porque é uma jornada, né? O tratamento do câncer de mama é uma trilha que você caminha, mas que ela pode ter começo, meio e fim, né? Você que vai determinar o fim dela. E eu sinto que o livro vem também para eu determinar, olha, essa trilha oncológica eu caminhei, tipo, já cheguei no final dela, né? Já fui na cachoeira, já cansei, já, enfim, já muitas coisas aconteceram e eu determinei que eu cheguei, né? Enfim, que agora eu quero ir para outras trilhas. Então, é um pouco isso, assim, esse encontro da dança com as palavras, enfim. No mudo aqui. Ai, muito lindo, Marília, com certeza, né? Legal também esse encontro, né? Porque realmente, por um tempo, então, você agora os dois meios de expressão vão caminhar juntos, né? Por um tempo você só dançou, aí durante o tratamento você só escreveu, depois você voltou a dançar, e agora você vai unir esses dois ciclos, né, para poder, eles vão continuar, que nem você falou, de repente, assim, se sentindo preparada, né, para falar e para dançar sobre um processo que já aconteceu com você, que agora vira história, né, de repente é isso, acho que o livro traz muito isso, né, o registro de uma história que aconteceu, mas que agora você ressignifica ela, né, muito, muito bonito, e é isso, né, gente, essa questão de encerrar ciclos na nossa vida, de mudar de ciclo, né, é muito importante, acho que para todas nós que também passamos, né, por esse tratamento, saber olhar para ele como uma fase, que a gente também já falou aqui, né, uma etapa que tem um começo, meio e fim, uma estação do ano, né, que nem a Marília acabou de falar do espetáculo dela, né, que às vezes a gente está no inverno, mas que daqui a pouco vai vir o verão, né, então muito legal. Gente, a gente poderia ficar conversando aqui por muito tempo, mas eu não quero deixar esse vídeo tão longo também, né? Muito gostoso a conversa com a Marília. É legal que durante essa conversa também várias ideias me vieram, então é muito gostoso sempre poder trocar e conversar com outras pessoas, né, que passaram pela mesma história. Então, só para reforçar, né? Eu vou falar aqui, depois a Marília fala de novo sobre o livro, gente. Então, quem está vendo esse vídeo agora, ainda nesta semana que está sendo publicado, a gente convida para conhecer o projeto no link, né? A gente vai compartilhar aqui na descrição do vídeo, também no perfil da Marília. Para garantir o seu exemplar, né? De repente ajudar também, porque essa doação que ela faz com a dança também está acontecendo no processo do livro, então tem uma aula na campanha, tem como você doar, comprar um livro e doar para uma instituição. E depois, então, caso você esteja vendo esse vídeo depois da campanha já ter sido encerrada, a gente vai deixar os contatos também da Marília e de como que você pode fazer para poder adquirir o seu exemplar. Então é isso. Primeiro já estão agradecendo, Marília, muito obrigada pelo seu tempo, por essa troca aqui nesse canal, né? Um canal que muitas mulheres podem vir assistir o vídeo, então obrigada, agradecendo vocês também que assistiram. E se você puder falar suas últimas palavras aí, Marília, e compartilhar mais sobre como acessar o livro, eu agradeço. Eu agradeço, é muito bom, assim, poder falar, né? Acho que quando a gente fala, a gente também se escuta, né? Então, essas conversas, essas trocas, eu sinto que são importantes. Eu desejo que possa ter contribuído com o processo de quem está aí nessa trilha, com quem chegou até esse canal, que possa, de fato, ter, de alguma maneira, tocado, enfim, né, atravessado, e que você, né, que está aí acompanhando essa conversa, possa também transbordar, né, seja na escrita, seja na dança, seja, né, numa fala, numa conversa, mas que você também possa encontrar esse canal, né, de dar voz, né, seja por qual viés, porque é muito importante, eu acho que também tirar esse estigma do câncer, né, muito associado à morte, muito associado às pessoas mais velhas, né, existe vida durante o tratamento de câncer, existe uma vida incrível após o tratamento do câncer, né, muitos sonhos que eu tinha, eu realizei pós-tratamento, porque eu acho que é o que a Gabi falou, talvez antes eu não tivesse tanta coragem, né? E aí depois você fica com aquela coragem, não, agora que eu estou aqui, vamos lá, né? Então,
é que você tenha, de fato, esse impulso, assim, né? Que você encontre é, esse, essa inspiração, assim, acho que muito mais para além daquilo que a gente conversou aqui, ou para além das palavras do livro, né? Mas que você encontra essa inspiração em você, né? Eu falo no meu livro que eu desejo que durante a leitura o leitor se encontre com que o leitor escute o que o seu próprio corpo diz, né? Que o livro ele é só uma motivação para acessar alguns lugares, né? Porque o nosso corpo ele é sábio, ele tudo cura, tudo pode, né? Ele tem um potencial que nos surpreende. Eu acho que quem está em tratamento entra em contato com isso, né? Com a potência do corpo, né? Então o livro se chama Inquieta Razão, relatos poéticos que entrelaçam a potência da vida à vulnerabilidade de um diagnóstico de câncer de mama. Porque eu acredito que a vulnerabilidade, a potência, a fragilidade e a força estão integradas, né? Não é uma coisa ou outra, tá tudo, né? Então, por mais que durante o tratamento seja um momento mais frágil, existe uma força ali, sobretudo a força do corpo, essa potência, então que isso esteja presente aí na jornada de quem está é, nos escutando, passando por isso ou não, né? Que isso esteja sempre presente. Então, eu agradeço muito, Gabi. A campanha de financiamento coletivo, nós já atingimos a meta, então, para quem acessar nesses últimos dias, já vai ver lá que a gente atingiu a meta, mas isso não te impede de comprar, porque funciona como uma pré-venda, então, se você quiser adquirir o livro essa semana, ainda é possível. E futuramente, como a Gabi falou, a gente vai deixar os contatos aí para que essas palavras possam dançar com o vento, para que, enfim, assim como a minha dança chegou em tantos lugares, né? Fui dançar na Europa, inclusive, que também era um desejo. Eu e minha mãe a gente ficava, quando acabar isso a gente vai para Portugal, a gente vai para a Europa. E era uma brincadeira, mas logo em seguida, após o tratamento, eu recebi o convite, sim, fui dançar na Europa, sim, levei a minha mãe, né? Então, acho que essas palavras possam dançar aí com o vento, chegar, assim como a dança chegou, no maior número de pessoas, nos lugares mais inusitados. Então, eu agradeço muito, muito a Gabi, muito quem nos acompanhou. É isso. E o meu Instagram, acho que a Gabi vai colocar, eu compartilho também dicas sobre movimento e consciência, né? O quanto são práticas diárias, enfim. Agora eu estou falando mais sobre o livro, mas eu também compartilho sobre o movimento consciente, né? A prática de movimento consciente, o quanto isso também pode nos auxiliar, né? Com exercícios de respiração, toque, autotoque e movimento. E que, inclusive, eu tenho acompanhado uma pessoa que vai iniciar o tratamento, que me deu um depoimento semana passada, que foi, nossa, como a respiração foi fundamental para eu entrar no exame tranquila, né? Porque ela está numa fase ali que ainda não iniciou o tratamento, ainda está investigando, mas ela já recebeu o diagnóstico e é um momento super difícil, super tenso, né? E o quanto que a prática da respiração, do toque, né, enfim, de uma automassagem ajuda para a gente atravessar esses momentos. Então, tem lá algumas dicas também no meu Instagram. Ah, maravilha, é isso mesmo. Eu vou colocar, gente, desculpa, eu estou colocando aqui o dedinho na tela para meu som estava ativado. Eu vou colocar os comentários aqui, o Instagram da Marília, que acho que é Marília Costa Movimento, enfim, mas eu vou colocar, né, aqui. Marília Costa, _movimento. Ah, então, perfeito. Mas vou colocar de qualquer forma no comentário, na descrição do vídeo, junto com o contato da Marília para quem for procurar o livro, né, depois da campanha, e também o link da campanha. E então eu gostaria de só finalizar agradecendo, né, gente, validando tudo isso que a Marília acabou de falar, sobre essa importância da gente encontrar então aí no tratamento nosso impulsionador para o que a gente quer, como que a gente quer florescer depois, né? Já que vem vindo depois do inverno, vem a primavera, e como que a gente quer florescer na vida. Ai, olha, para finalizar o vídeo, caindo mais uma vez meu celular, e agradecendo todo mundo que assistiu até aqui. Então, assim, aproveitando, se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilhar com outras mulheres que possam estar passando pelo processo.
seguir aqui o canal, né? Esse canal é um projeto incipiente meu, então eu gravo vídeos, né, esporadicamente, mas sempre ajuda porque a minha ideia é continuar com o canal, sempre compartilhando histórias e minhas experiências e as de outras pessoas. Então é isso, gente. Agradeço muito, obrigada mais uma vez, Marília, e até o próximo vídeo. Tchau!